Pilatos. Pois essa noite sofri muito por ele. O que vocês querem? Pegamos este homem incitando o povo a não pagar impostos ao imperador. E ele ainda se proclama Messias, um novo rei. Rei dos judeus? Tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam para não ser entregue aos judeus, para anunciar a verdade porque eu vim ao mundo. Quem é da verdade ouve a minha palavra. Não vejo motivo algum para condenar este homem. Este homem causa desordem entre todo o povo da Judéia. Começou na Galileia e agora está aqui. Se este homem é da Galileia, Herodes deve julgá-lo. Soldados, levem-no até Herodes. Falar a respeito dele, e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Os sacerdotes faziam acusações fortes sobre Jesus. Finalmente, ele faz muito tempo que eu tenho vontade de vê-lo. Fazer o espetáculo para mim com um dos seus milagres. Ei, faça algum milagre. Você tem poder? Não é? Você tem poder. Pode fazer milagre? Você conheceu João Batista? És filho de Deus. Pensei que fosse poderoso. Soldado, leve de volta o milagre. Aproximem-se os líderes. Vocês me trouxeram este homem. Não encontrei mal algum. Herodes também não. Por isso nos enviaram de volta. Mas vou mandar castigá-lo com chicotadas e o deixarem ir embora. Se fizeres isso, não és amigo de César. Como é no costume de vocês, devo soltar um prisioneiro por ocasião da festa da Páscoa. Temos Barrabás e Jesus. Quem queres que solte? Soltar! E o que faço com Jesus? Não vejo nada que mereça a pena de morte. Por isso mandarei castigá-lo e depois soltarei. Soldados, soltem Barrabás e castiguem Jesus. Nada disso, queremos que crucificam! Silêncio! Soldados, castiguem Jesus. Você é rei, é? Eu preciso de uma coroa. Aqui sua coroa. Se você é rei, também precisa de um manto. Olha o cavalinho bonito, ó. Se você tem coroa e manto, só falta você atolar. Salve, rei do judeu! Eis o homem. Só esse sofrimento não basta. Queremos vê-lo crucificado! 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 Silêncio! Não serei responsável pelo sangue deste homem. Por isso, desde já, lavo as minhas mãos. Faça dele o que vocês quiserem. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Jesus
caminho da cruz, Simão, da cidade de Cirene, estava voltando do campo. Você vem ajudar a sair aqui? Vendo que Jesus estava exausto, o soldado fez com que Simão carregasse a cruz. E Simão, num gesto de solidariedade, não negou. Depois de um tempo, o soldado empurrou a cruz e entregou a Jesus. Jesus sofria a cada passo. Seu suor e seu sangue cobriam seu rosto. Foi quando uma mulher chamada Verônica pulou um batalhão de guardas e se aproximou dele. Jesus, Jesus! Essa mulher. Mas ninguém conseguiu segurar Verônica, que no gesto de carinho enxugou o rosto ensanguentado de Jesus. Afaste-se, mulher. E empurrada pelos soldados, pegou a toalha com que enxugou o rosto de Jesus. E viu que naquele pedaço de pano, o rosto de Jesus tinha ficado marcado. Admirada, ela mostra a todos que ficaram maravilhados. Oh, veja o rosto dele! Continuando seu caminho, Jesus, cansado, esgotado, cai pela segunda vez. Os soldados batem, fazendo-o levantar. Com tanto sacrifício, se levanta e continua o seu caminho. Vendo as mulheres que choravam ao ver o seu sofrimento, Jesus as consola. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por seus filhos e suas famílias. E seguindo seu caminho, Jesus, muito cansado, cai mais uma vez. E mesmo apanhando, se levanta, pois já se aproxima o lugar da sua crucificação. Os soldados rasgam as roupas de Jesus, mas a túnica deixam inteira. Neste momento, pregam Jesus na cruz. Imensa dor, Jesus sente ao pregar em suas mãos e seus pés. Depois de o pregarem, sua cruz é levantada. A roupa dele é nossa. Vamos tirar na sorte para ver quem fica com ela. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A outros ele salvou,
Salve-te a ti mesmo, se de fato tu és o Messias. Tu não temes a Deus nem mesmo neste momento? Nós merecemos isso, mas Ele não. Jesus, lê o reino. Meu filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Tem sede? Tu já vai beber. Tudo está consumado. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Meu Deus, ainda não nasces. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Enquanto isso, José de Arimateia, um importante membro do Sinédrio, pediu o corpo de Jesus a Pilatos, que o entregou a José. José pegou o corpo de Jesus e o sepultou no túmulo que tinha sido cavado na rocha. Alguns soldados ficaram para cuidar do túmulo e não deixar que roubassem o corpo. Maria e outros ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado e logo depois foram embora. Vendo que estava vazio e os soldados caídos, começou a chorar. Agora veja, seu corpo está aqui. Onde o puseram? Vendo os dois anjos, Maria se assustou. Não vos assusteis. Sei que buscais a Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que procurei nos mortos daquele que disse? Onde o puseram? Onde está o corpo? Maria Madalena não entendeu o que os anjos tinham dito e continuou chorando, sem perceber que um homem se aproximava de ti, mas não o reconheceu. Mulher, por que choras? A quem procurais? Se tu o tirastes, diz-me onde o puseste. Maria. Mestre, Maria, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Mas vai e diz a todos que vi. eu vi
a nossa vitória. E que todos os dias nós temos que nos sentir vitoriosos. Porque existe um Deus, né, que é Cristo, que nos ama e que é capaz de tudo por cada um de nós. Não importa quem você é, não importa o que você viveu e o que você vive. O que importa é que esse Deus grandioso, que é o Cristo, além de te amar demais, te carrega no colo. E neste momento, eu queria assim, de modo muito especial, que vocês aplaudissem esse grupo, que com muita dedicação se doou para apresentar hoje para vocês esse espetáculo. Mas não é um espetáculo de morte, não, é de vida, porque Cristo vive e Ele tem que todo dia estar muito vivo nos nossos corações. Vem aqui o grupo da catequese. Tem um grupo de canto, os catequistas. Esqueci do grupo de jovens. Tá? Então vamos aplaudir de novo. Agora, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e façam uma oração de agradecimento por tudo que vocês hoje relembraram e por tudo que Jesus representa em sua vida. E por todo esse agradecimento, eu convido vocês a, em silêncio, subirem até a nossa igreja para nós continuarmos a celebração que nós demos início ontem. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado, que pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto